Olá, internautas, Pastor Jonias. Estamos de volta para fazer a gravação da videoaula no 3 sobre a terceira lição do segundo trimestre de 2015 da revista da Escola Bíblica Dominical, editora Betel. O tema da revista desse trimestre, Moisés, o legislador de Israel. A lição que nós vamos abordar é a lição 3, o comissionamento de Moisés. Lembrando-vos que no site www.missãoindoconfinsterra.com você encontra todos os vídeos, todas as videoaulas da Escola Bíblica Dominical, e sempre uma antecipada. O comissionamento de Moisés, lição 3, direcionada para o dia 19 de abril de 2015. Texto áureo: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Atos 7:34. Verdade aplicada: o processo utilizado por Deus para nosso amadurecimento pode incluir um deserto, um tempo de anonimato e um período de solidão. Nesse tempo, descansar nele é o mais aconselhável. Objetivos da lição: apresentar como Deus prepara um homem em lugares e circunstâncias diferentes para a sua obra. Mostrar os meios extraordinários empregados por Deus para atrair a nossa atenção. Ensinar aos alunos como o Senhor Deus ajudou seu enviado no cumprimento de sua missão. Textos de referência: Êxodo capítulo 3, versículos de 6 a 12. O mundo atual está marcado por uma cultura de micro-ondas. A vida atual é apressada. Uma palavra não foge de nosso vocabulário: instantâneo. Porém, na escola do deserto não é assim. Lá nada é instantâneo, porque Deus não produz santos em massa. Deus não escolhe uma carinha bonita, de um perfil de beleza eletrizante, capaz de atrair aqueles que estão à sua volta. Ele não olha para a cutis vermelha, preta, parda. Ele não olha para o status quo, para a posição social. Ele não quer saber se é detentor universal de cabedais múltiplos. Não quer saber se é rico ou se é plebeu, se é importante. Ele não quer saber se o indivíduo é portador de um conhecimento sem fronteira. Ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Aleluia. Nesta lição, nós vamos ver como Deus tirou um homem lá da terra de Gósen, no norte do Egito, e o direcionou para a terra de Midian para prepará-lo durante 40 anos. Aleluia. No deserto, no anonimato, lá isolado. Deus aplainou os seus caminhos, lapidou na sua bigorna a sua vida, preparando-o para ser um instrumento poderoso para arrebatar das garras do faraó do Egito o seu povo que estava oprimido lá no norte do Egito. Deus é assim. Nesta lição nós vamos ver como Deus trabalha de forma meticulosa, como ele direciona, como ele movimenta a maquinaria, aleluia, de forma a dar certo. Solidão do anonimato. Preparos fundamentais. Moisés era um homem importante e também muito ativo. E o deserto foi o caminho usado por Deus para fazê-lo relaxar. O processo era lento, mas tinha o propósito de moldar Moisés e depois usá-lo como alguns jamais haviam. Durante 40 anos, Deus o usou no deserto e a solidão para alcançar seu objetivo. O maior vulto do Velho Testamento. No ranking mundial, Moisés é tido como o 16º homem mais importante, mais influente da terra até hoje. Moldado no deserto. A solidão no anonimato. Ponto. Temos aqui ponto 1, 2 e 3. Atrás do deserto, aprendendo com a obscuridade e entendendo os tempos sombrios. Vamos trabalhar esse ponto 1 nos subpontos 1, 2 e 3.
vivendo atrás do deserto. O deserto para principiantes soa como o sentimento de uma angústia implacável por um ente querido que partiu sem esperança de retorno. Estar em Midian para Moisés era estar num lugar diferente. Moisés foi viver num lugar sem privilégios, lugar de escassez, lugar onde ninguém o conhecia e nem mesmo sua profissão era atraente. Midian era um lugar de total anonimato e não havia como fugir da solidão, porque ali era a sua casa. Parece difícil de acreditar que um homem da capacidade de Moisés, formado em literatura, ciência e táticas militares, prolongasse sua existência na parte de trás do deserto, vivendo com um sogro criado, ou criando dois meninos cuidando de ovelhas. É preciso entender que o tempo não é obstáculo para Deus, ele exige qualidade e não nasce de um dia para outro. O deserto traz o deserto. Ali, prove Deus mudar, mexer nas estruturas de Moisés. Aquele especialista nas ciências do Egito, na época, formado na melhor universidade, foi viver no deserto, no anonimato, cuidar de ovelhas, ele no campo, aprendeu na faculdade de Deus. Oh, aleluia! É glorioso quando nós aprendemos na faculdade do Senhor, quando nós aprendemos na teologia da solidão, na teologia do anonimato, quando não temos os tapinhas que massageiam o nosso ego, isolados, nós temos um relacionamento mais estreito com Deus e nós temos uma comunhão com Ele, capaz de sermos familiar a Ele. Era isso que Deus queria com Moisés, que ele fosse bem familiar a Ele, que ele entendesse os mistérios de Deus, que ele entendesse a vontade dele, porque Deus tinha um plano na sua vida, arrebatar das garras do faraó o seu povo. Ele precisava ser um instrumento de primeira linha para fazer esse trabalho, aprendendo com a obscuridade, para chegar aos níveis interiores de nossa alma. Deus precisa quebrar as camadas sólidas e externas de nossas vidas. O primeiro passo dado por Deus é encontrar o nosso orgulho e, ao localizar, passar a lixa da obscuridade para removê-lo paulatinamente. O deserto ajuda a libertar-nos do medo e da ansiedade, e o tempo será o elemento fundamental para essa cura. No deserto aprendemos que nada está fora de controle, tudo está nas mãos do nosso mestre. O desconforto e a dificuldade que vivemos no deserto existe para remover o nosso eu interior. Moisés não era qualquer um. Todos nós sabemos que a faculdade egípcia era muito mais poderosa que o Harvard de nossos dias. No entanto, Deus usou o método da humilhação para depois usar a faculdade egípcia. Muitos de Moisés no Harvard, uma das melhores faculdades que se tem conhecimento hoje, que já existiu em tempos passados. Deus fez com que Moisés aprendesse na obscuridade, para que ele se libertasse do seu eu, do seu ego. O egoísmo é o princípio fundamental de todo desastre. Nós queremos tudo para nós achamos que somos importantes, nós achamos que somos o centro do universo, mas Deus mexe, ele passa uma lixa na obscuridade para remover paulatinamente este orgulho, este eu. Ele fez isso com Moisés. Meu caríssimo obreiro que me ouve neste ensejo, se Deus está passando a lixa na tua vida para aplanar os teus caminhos, para quebrar o eu, para tirar todos os resquícios que obstaculariza uma comunhão perfeita com Deus, uma vida de um verdadeiro homem de Deus, então saiba que Deus está moldando sua vida, entendendo os tempos sombrios,
quando Deus nos conduz a uma grande provação. Ele não age sem nossa permissão. Ninguém vai dormir ou orar a Deus pedindo uma provação. Ele nos leva por sua soberana vontade. Deus nos caminha para. Porque na provação nós somos lapidados, trabalhados para uma vida melhor. Deus vai nos manter certo período por lá, mas nos suprirá de graça para que suportemos. Por fim, Ele tornará a provação em bênção, ensinando-nos a lição desejada e operando em nossas vidas a graça que precisa conceder. É tanto tempo em que tirará da situação imposta por Ele, quando e como e quando somente Ele o sabe. Precisamos entender que quem está no deserto fica por determinação divina, sendo guardado por Ele, treinado por Ele para o tempo dele. No deserto é fácil discernir a resposta de nosso eu não preciso disso, pois parece que todos precisam, menos nós. Também é fácil identificar a resposta de nossa falta de visão. Não aguento mais, todavia, a resposta que Deus gostaria de ouvir dos lábios é: eu aceito o deserto. Nós vamos ter relacionamento com Deus e discernir a resposta dele. Aquilo que ele quer que façamos. Deus apresenta seu cérebro. Após 40 anos de obscuridade total no mar, quando Moisés ainda recuperava os destroços e sem imaginar contava com ele para ser um libertador, chama a sua atenção. E a partir daquele momento, nada mais foi normal em sua vida. Quando a sarça ardia no Monte Horebe, quando ele viu os arbustos grossos ardendo e não sendo consumidos, ele entendeu que o Senhor estava falando com ele. Deus fala no meio dos espinhos, Deus fala no meio das provações, Deus usa métodos e formas específicas para falar conosco, para nós entendermos a sua vontade. Lá em meio aos arbustos mais estepezinhas de Midian, Moisés entende o mistério de Deus. Aleluia! Eu não sei o que você está passando, eu não sei. Pois eu te digo neste seja o meu caríssimo internauta, meu obreiro, meu pastor que me ouve, meu professor de escola dominical. Deus está falando contigo. Ele está falando em meio aos espinhos, em meio às provações. Ele está com um método específico na sua vida. Ele fala, ele te reveste de poder. O fogo que não consumia a sarça, mas que movimentava a sarça. É o Espírito Santo de Deus, é o fogo do Espírito que nos inquieta, que nos traz ousadia. A partir de então, Moisés nunca mais foi o mesmo. Ele foi promovido de um homem qualquer para um verdadeiro homem de Deus e passou a ser um extraordinário instrumento nas suas mãos. Aleluia. Porque quando nós passamos por o fogo ou pelo fogo da provação, então nós somos capacitados a fazer algo. Deus fala na brisa mansa, diante de uma sarça, a mensagem da sarça. Ponto 2. Deus fala na brisa mansa. Olha aqui, ó. Tem muita gente achando que Deus, para falar com alguém, precisa de um Skylab, ou que aconteça um estrondo, ou que possa acontecer um estremecer do espírito perto da Serra do Mar, ou das cordilheiras do Centro, para que ele possa falar e para que possamos ouvir. Durante 40 anos, é a primeira vez que há um registro de Deus falando a Moisés. Após tantos anos de obscuridade, sem qualquer aviso ou sinal, o Senhor resolve quebrar o silêncio e mudar a sua vida para sempre. Às vezes somos levados a pensar que para Deus falar será necessário um terremoto, um estrondo, um momento que anuncia a sua vida.
Mas é assim que opera Deus. Ele fala às pessoas comuns, em dias comuns, em locais poucos apreciados. Devemos estar atentos, pois num dia rotineiro, como o outro qualquer, de repente, indo para o trabalho, dentro do ônibus ou metrô, Deus decide falar como nunca falou e comunicar ao nosso coração as diretrizes da nossa missão e o porquê de tanto preparo. Quando menos esperamos, quebra os cílios. Aleluia. Reportemos-nos a Babilônia. Quando Daniel orava em silêncio, 21 dias, em silêncio, caiado, não tinha nenhuma resposta. Suas orações estavam no ar. De repente, uma comitiva desceu do céu, uma voz que quebrou o silêncio e disse assim: Daniel, homem muito amado, por causa das tuas orações aqui nós vivemos. Veja bem que Deus, de repente, quebra os silêncios e com a sua voz ele fala. Aleluia. Então Deus fala com Moisés, na brisa mansa, diante de uma sarça que não se consumia. A palavra hebraica dá à sarça o nome de arbusto espinhoso. Ela era um arbusto comum. O que acontecia com ela é que era incomum e admirável. Algo chamou a atenção de Moisés naquele dia. Ele estava acostumado a ver arbustos, mas jamais havia visto um que queimava e não se consumia. Diante de Moisés estava o símbolo de algo inútil e sem vida, sendo movido por algo sobrenatural. Oh, glória a Deus! Aquela sarça ardente era o fogo do Espírito Santo, movendo-se através de um objeto natural. Deus tomou um arbusto inútil e fez com que incríveis mudanças ocorressem através dele. Aleluia. O que está acontecendo? Você está diante da sarça. Quem sabe, muitos estão a indagar o que está ocorrendo na sua vida. E até você mesmo não sabe o que está acontecendo. Em meio aos espinhos, em meio à sarça, hoje é Deus que está te colocando aí, mas Ele está movimentando, não está consumindo a sarça, mas está falando contigo. A mensagem, quando para Moisés se tornar o pastor das ovelhas do seu sogro, já era uma fatura liquidada. Deus reacende as esperanças de sua vida, como reacendeu o fé da vida. Estava dizendo que para ele não existe limite de idade, aparência ou lugar especial para que ele refere. Aleluia. Eu vos falei na introdução que Deus não escolhe cara. Ele não quer saber se tem a pele branca ou preta. Deus, ele não olha para o status social, não olha para a beleza, não olha para a sapiência que alguém possa ter. Aleluia. Isso estava acontecendo com Moisés. Deus agora começa a falar, a trazer uma mensagem específica entre as sarças. Não podemos esquecer que, embora Moisés soubesse a respeito do seu futuro, essa era a primeira vez que Deus lhe aparece e lhe faz ouvir sua voz. Esse foi o maior momento da vida de Moisés, desde o dia em que ele nasceu. Porque aqui se unem tanto o objetivo pelo qual nasceu, quanto quem o alistou para a missão de sua vida. E o que Deus usou para chamar a atenção de Moisés? Um deserto, o local em que muitos de nós sequer desejamos passar por perto. Após 40 anos de silêncio, Deus aparece e diz a Moisés: vem agora, pois, e eu te enviarei. A palavra-chave é agora. A sarça foi o meio utilizado por Deus para atrair Moisés, mas o propósito sarça não é só surpreender, e sim nos enviar. Oh, glória! Deus está falando contigo. Tu és o vaso do internauta que me ouve, pastor, obreiro, superintendente da escola bíblica dominical, você que está a ouvir essa mensagem, saiba que Deus fala contigo. Nesse momento, o momento é agora. Ele esteve te preparando, ou está te preparando, e agora começa uma grande jornada na sua vida. O envio de Deus tinha pressa que Moisés saísse do repouso e de pronto para ter isso.
aquele arbusto que não se consumia também era uma figura do sofrimento. Pois quanto mais ardia a intensidade do fogo da aprovação, o Senhor não permitia que se consumisse. Já estava sem aparência e sem vida, e as suas orações deveriam ser respondidas a partir daquele momento. Deus agora envia Moisés. Deus tinha pressa. Agora ele estava preparado. O arbusto falava. Era uma estratégia de Deus para chamar a atenção, para que ele pudesse ser encaminhado hoje. Agora, não como um homem violento do ponto de vista físico, capaz de matar um egípcio e sair fugitivo, mas agora no plano de Deus. Aleluia! Quando Deus nos envia, quando nós somos enviados no plano de Deus, então o Senhor cobre-nos com sua mão. Ele nos dá poder, nos dá autoridade. Ele delega poder do alto para que possamos pisar sobre os espinhos, sobre os abrolhos, para que possamos matar um leão, um urso e fazer cair por terra o gigante. Aleluia. Enviado por Deus, nós somos respaldados. Moisés é chamado de maneira pessoal. Quem fez a boca do outro, a quem Deus chama também capacita. Então, Moisés era chamado de maneira pessoal. A reação de Moisés ao reconhecer a voz do Senhor demonstra que suas raízes estavam familiarizadas com o Senhor, pois tanto na infância, através dos ensinos de sua mãe, quanto o que aprendeu com seu sogro e sua nova família lhe prepararam para esse momento. O que é mais impressionante em seu chamado pessoal é que Deus revela ter visto a aflição e ouvido o clamor de seu povo, ou seja, o que se passava com os hebreus e o que estava sendo vivido por Moisés, estavam diante, o dia a dia, sendo monitorado pelo Senhor. Enquanto Moisés sofria de um lado para aprendizado, o povo sofria de outro até o momento em que Deus se revelaria ao seu homem escolhido. Ao apresentar-se, o Senhor logo revela a Moisés o que deve fazer. Deus o chamou para o trabalho, não para a fama. Os grandes homens de Deus são encontrados no deserto, ao som do silêncio, vivendo na obscuridade. Quero dizer que os maiores vultos da Bíblia, os grandes homens que marcaram épocas, que passaram a ter uma história brilhante, na história do povo de Deus, foram homens marcados pela provação, foram homens marcados pelo calor da provação. Veja, queimado do sol. Veja os homens de Deus que estiveram fazendo grandes realizações. Foram homens que foram chamados do deserto, passaram pelo deserto. Quem fez a boca do homem? A reação de Moisés diante do comissionamento era normal. Ele era um pastor de ovelhas. Deus estava propondo era algo humanamente impossível e irrealizável em sua ótica humana. O medo e a incredulidade eram fatores favoráveis a tal questionamento, mas a verdade é que Moisés tem uma nova vida, tem filhos, família, e mesmo sabendo que aquele ou aquela era a voz de Deus, ele se considera indigno, incapaz para semelhante tarefa. Suas desculpas não são as de um homem qualquer, mas de alguém que foi marcado pela tragédia e que precisava de um impacto sobrenatural. Moisés apresenta várias desculpas diante de Deus, sendo quase obrigado a ter que atender ao chamado. Por fim, depois de muitos sinais sobrenaturais e a certeza de que o Senhor o guiaria, Moisés retorna à família e conta sobre a missão divina. Deus é que fala na boca. Quem fez a boca do homem, ele tinha dificuldade em se expressar. Ele disse, tenho a língua pesada. Provavelmente, segundo alguns pesquisadores, Moisés era gago. Mas quem fez a boca do homem? Deus iria falar pela sua instrumentalidade. Quando Deus fala, não há dúvida. Quando Deus fala, não há gagueza, não há dificuldade, não há obstacularização, porque o fluir é dele, é Deus quem fala.
ou se é apenas o canal. A quem Deus chama também capacita. Aquele encontro foi tão revigorante para Moisés que, mesmo sem saber o que viria a acontecer em sua vida, ele assume a postura do líder que levou 80 anos para a sua vida foi dividida em fases, mais 40 anos, ele viveu 120 anos. Na primeira fase, ele se preparou e achava que era muita coisa. Na segunda fase, ele viu que não era nada. Deus o leva para o deserto. E aí ele reconhece que não é nada. E na terceira fase, aí Deus começa a movimentar, fazer coisas extraordinárias. Quando nós reconhecemos que não somos nada, Deus nos levanta, Deus nos capacita, Deus nos faz instrumentos poderosos para a sua obra. Aleluia. Ele não saiu da presença de Deus sem armas, nem munição para lá. Ele passou e o que Deus preparou para ser. Moisés volta ao Egito, mas não como um fugitivo, e sim como um libertador e representante legal de Deus na terra. A quem Deus chama, capacita. Deus não escolhe capacitado, Ele capacita os escolhidos. Aleluia. Não tenhamos medo de fazer a obra de Deus, de fazer missão, de fazer aquilo que Deus nos tem determinado. Porque se Ele nos chamou, então Ele nos capacitará. Lá no campo de batalha, lá quando nós estivermos em meio aos torvelinhos, às provações de coisas congêneres, o Senhor nos dará capacidade para desenvolver algo para iniciar seu ministério libertador. Moisés recebe de Deus autoridade. Essa autoridade está representada pelo seu bordão, através do qual ele faria os sinais da parte. Seu bordão, seu cajado, a insígnia do poder da liderança. Aleluia. Você tem, meu caríssimo internauta, Deus te entregou a insígnia de comando. Deus te entregou, meu pastor, que me ouve, a insígnia do comando. Aleluia. Você é o vaso. Vai, desenvolve. É agora. Deus vai demonstrar que está contigo através dos prodígios, como fez com Moisés. Aleluia. O faraó ficou embasbacado, os cientistas do Egito ficaram embasbacados diante de tantos prodígios, de tantos milagres oriundos de Moisés, pela instrumentalidade dele, mas através do poder de Deus na sua vida. Aleluia. O mundo vai ficar embasbacado quando vê você botar a mão sobre um paralítico e ele caminhar, quando vê você orar pelos enfermos serem curados, quando vê um cego enxergar. O mundo vai ficar embasbacado quando os demônios se submeterem à sua autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Lá no campo de batalha. Então Deus capacitou Moisés. Ele também nos capacita. Moisés foi o maior vulto do Velho Testamento, legislador, escritor, profeta. Como Moisés não se levantou outro homem jamais na Bíblia Sagrada. Mas você também é o vaso. Nós somos um vaso que Deus capacitou para fazer. Olhemos nos detalhes, naquilo que Deus está trabalhando para nos promover. Quando há obscuridade, quando estivermos em meio às densas trevas, quando estivermos em meio aos torvelinhos, quando as coisas estiverem todas eclipsadas, saiba que você poderá estar num deserto, mas é Deus que te colocou ali para te preparar. Ele te dará unção, tu está com um estreito relacionamento com Ele. Saiba que Deus vai te honrar. Na igrejinha que você está dirigindo, no templo que você está dirigindo, no campo que você está dirigindo, na convenção que você está dirigindo, em qualquer lugar, pode ser uma pequena igreja ou um grande campo. O Senhor te tem colocado a insígnia do comando. Ele começa do nada e chega aos grandes píncaros. Aleluia. Bendito seja o Senhor.